Olá, vamos começar mais uma aula da nossa série Êxodos, aula de número 56. Estamos na nossa terceira aula sobre as pragas do Egito e hoje é a última aula de forma geral e a partir da próxima aula a gente vai ver as pragas já de forma particular, uma por uma, em ordem como a gente sempre faz. Mas antes dessa aula, é hora da propaganda, que Purim está chegando essa sexta-feira, então tem o meu curso de Purim. Vocês podem ver no link que vai estar fixado no primeiro comentário abaixo. E quem adquirir o curso até Purim vai ter 50% de desconto, botando o cupom 5.785, que é o ano do calendário judaico. Então, se você entrar no link e botar no cupom número 5785, ganha 50% de desconto. Curso muito bom, 10 horas de aula. A gente vai ver, lá tem 4 módulos. O primeiro de resumo, o segundo sobre um aprofundamento mais místico sobre a Megilat Purim, o terceiro sobre o contexto histórico e o quarto módulo sobre comentários mais aprofundados sobre cada parte do texto, do livro da história de Esther. Então adquiram já, cliquem aqui no link abaixo. Vamos começar a aula. Curtam e compartilhem esse vídeo. Vamos lá. A aula passada, então, a gente viu os diversos motivos das pragas, certo? Por que são as 10 pragas e por que essas 10 pragas, por que 10, a gente viu umas 30 explicações, sei lá quantas explicações. Agora a gente vai ver nessa aula umas particularidades sobre a forma que o texto descreve sobre as pragas, né, que elas se repetem com algumas nuances, né, com algumas diferenças entre as pragas, e sobre isso a gente vai detalhar um pouco agora. E a aula que vem a gente vai praga por praga, como eu falei. Vamos começar então. Recomendo que estejam também com o livro aberto, se vocês estiverem, né, da Torá, né? Êxodos, a gente está no capítulo 7, versículo 14. E as pragas que a gente vai estudar, a gente não vai entrar na praga dos primogênitos, vai então até o capítulo 10, versículo 29. Então é o seguinte, então tem as 10 pragas, a primeira é a praga do sangue, e a gente já viu algumas coisas nas aulas passadas, que na praga do sangue Deus vai falar para ir que o faraó vai sair para o Nilo, ou seja, para a água, e você tem que estar lá perante o faraó na água do Nilo. E a gente viu que na quarta praga a mesma coisa, e na sétima praga a mesma coisa. Ou seja, na primeira, na quarta e na sétima praga, o Moshe deveria comunicar, advertir o faraó no Nilo. A gente viu que a segunda praga, a quinta praga e a oitava praga, Deus manda o Moshe ir para o faraó no palácio. Vai para o faraó. Vai para o faraó, a gente entende que é para a casa do faraó, para o palácio do faraó, onde o faraó é rei, né? O parlamento do faraó, alguma coisa assim. Vai para o faraó, seja dentro de onde ele habitualmente está. E então, essa é a segunda, a quinta e a oitava praga. E a gente viu que a terceira, a sexta e a nona, Deus não manda ir para o faraó, e sim fala, vai lá e faz tal praga, ou seja, não necessariamente na frente do faraó, e não necessariamente ele precisa ir ao faraó para a praga. Então a gente vê aqui, dessas 9 pragas, tirando a praga dos primogênitos, ela é dividida em 3, 3 e 3. Ou seja, a primeira é no Nilo, a segunda é no palácio, a terceira não é na presença do faraó e não tem advertência. Aí, esse é o primeiro trio. O segundo trio, então, que é a quarta, a quinta e sexta. A quarta é no Nilo, a quinta é no palácio do faraó e a sexta é sem a presença do faraó. E depois o terceiro trio, que é a sétima, oitava e nona, a sétima no Nilo, a oitava no faraó e a décima não é na presença do faraó. Certo? Até aí tudo bem? Então o que a gente vai entender? A gente vai entender o seguinte, que primeiro, Moshe ir até o faraó para falar com o faraó não é alguma coisa simples. Você não podia falar com o rei sem ser convidado. Por exemplo, fazendo aqui, recapitulando o meu curso de Purim, que, por exemplo, a Esther fala assim, eu não posso ir falar com o Ahasverosh, o rei Assuero, eu não posso ir para o rei sem ele me chamar, senão eu morro, não pode, é um atrevimento, né? Uma desonra ao rei. O rei que escolhe com quem ele vai falar, ninguém pode invadir o palácio. Então, quando Deus já falou para Moshe, vai lá e fala com o faraó, não é igual falar com o seu amigo, né, da esquina, alguém que você conhece. Não é isso. Você tem que ir até o rei e falar com ele sem ser chamado, certo? Então, em 3 momentos, ou no Nilo, ou seja, enquanto o faraó não está no seu momento de política, ou seja, está no seu lazer, ou em um momento religioso, vão ter várias opiniões. Você vai lá e aparece no meio do caminho do faraó, encontra ele na rua, como se fosse. Ou seja, você sabe onde o faraó vai, então dá um encontro com ele na rua
E aproveita que você encontrou ele na rua e vai lá e fala com o faraó, ó, Deus mandou libertar os judeus, os hebreus, senão isso e aquilo. Essa é a primeira de cada trio. A segunda de cada trio é ao contrário. Não, você vai dentro do palácio do faraó. Quando o faraó estiver sentado no seu trono, com toda a corte, você vai invadir, mesmo tendo guardas, mesmo tendo animais, mesmo tendo, né, toda a estrutura de segurança, mesmo tendo aquele temor, né, de você entrar no palácio real e tudo mais. Você vai lá, vai entrar e vai falar com o faraó. Ah, mas que o faraó vai me matar? Aí Deus já tinha falado há muito tempo para Moshe, eu estarei com você, fique tranquilo. Então essa é a segunda. E a terceira não é com o faraó, e sim é no meio do povo, ou sem o faraó, ou só o faraó olhando, sem precisar falar com o faraó. É um pouco mais tranquilo, porque não vai ter essa advertência. Então só para o Moshe e o Aharon fazerem esse ato, exige muita coragem. Não é algo simples, certo? Até que uns comentaristas vão dizer, talvez o maior dos milagres de todos não foi a mudança da natureza, não foi o rio virar sangue, por aí vai. O maior dos milagres é Moshe e Aharon irem sempre falar com o faraó e entrarem, conseguirem falar e saírem vivos. Sem consequências, mesmo falando grosso com o faraó, né? Falando pesado, advertindo e dando consequência e castigo e punindo o faraó. É o que Deus fala para Moshe, eu te colocarei como um poderoso perante o faraó. Ele vai estar nas suas mãos, não tenha medo dele. Então, esse é o primeiro detalhe. Mas como a primeira praga, então, Moshe ainda, sei lá, já vou entrar na corte, já vou entrar lá falando com o faraó, então Deus facilita. Aí fala assim, não, vai no Nilo. Quando o faraó estiver saindo para avisar, para passear no Nilo, a hora que vem, quando a gente for na praga do sangue, a gente vai entender o que é o Nilo, por que é o Nilo e tudo mais. Mas quando o faraó estiver indo para o Nilo, você encontra ele e fala com ele. Você não precisa ser tão corajoso a ponto de entrar no meio da corte e falar, Deus tem uma mensagem. Não precisa. No Nilo. Então, se a gente for ver, por exemplo, começando aqui no capítulo 7, versículo 14. E falou Deus para Moshe, Kaved lev Paró, o coração do Paró está pesado, ele não está querendo enviar o povo, libertar o povo. Então, no 15. Ler ele parou, vai até o Faraó Babokr, de manhã. Veja, ele vai sair para a água, ou seja, para a água do Nilo. Venitzavta likrato, e fique de pé, né, perante ele, likrato, para chamar ele, al-sfatayor, na margem do Nilo. Tá? E o cajado que virou a cobra, pegue na sua mão. Ou seja, está falando assim, sai de manhã. Por que de manhã? Porque de manhã é quando o faraó ia para o Nilo. Então era no período da manhã. Os sábios entendem, a gente tem tipo a Torá oral, que mais ou menos a partir da manhã até as 9 da manhã, por aí, era o momento do faraó. Ou era uma questão religiosa, que ele ia no Nilo fazer sacrifícios, rezar. Ou então era uma questão que ele ia fazer suas necessidades sem ninguém saber que ele está fazendo suas necessidades porque ele se achava Deus, como fala no Midrash. Ou uma questão de lazer, né, que indo para o Nilo, sei lá, é como se fosse os reis iam para o jardim lá, aquele labirinto, aquele jardim que ele tem, né, como por exemplo a Ahasverosh, quando a Esther fala no banquete, fala, é o Aman. Aí ele sai e fica com raiva e ele sai pro Bitan, sai pro pomar dele, pro jardim dele, para apaziguar a mente. Então o rei saía de manhã, ou uma questão de saúde, né? O rei tinha passeado de manhã, fazia uma caminhada e tal, igual os reis iam, né, na Idade Média, sei lá, iam caçar animais. Então, no Egito, o faraó ia para o Nilo. Ou uma questão até de gerenciar a economia. Todo dia ia lá medir o quanto o Nilo cresceu, porque se o Nilo, a água não crescer como deve, vai ser ruim, ou então se crescer mais, vários motivos. Então o faraó de manhã, então Deus está dizendo para Moshe, o faraó de manhã ele sai para o Nilo. Então vai lá ao encontro dele no Nilo, nas margens do Nilo. O que é nas margens do Nilo? Deixa o faraó ir para o Nilo, deixa ele se banhar, e você fica lá esperando para falar com o faraó. Assim como algumas pessoas talvez façam, eu sei que o faraó vai estar lá, eu quero falar com ele, não vou ser chamado para o palácio, então eu vou ficar lá. Quando ele sair do Nilo, eu espero ele me chamar. E aí quando o faraó me chamar, oi, então, Deus falou, liberta o povo, senão o rio vai virar sangue. Esse rio vai virar sangue. Óbvio que também é que tem um motivo de ser no Nilo, já que ele tinha que bater no Nilo para o Nilo virar sangue na frente do faraó. Então, é lá mesmo que aconteceu o primeiro milagre, naquele mesmo momento de manhã. Já quando desce meio-dia,
Aí sei que o faraó, então, ia para o seu palácio, ia para sua corte, sentava no seu trono e começava, então, a governar e julgar os casos e tal, tal, tal. Então, isso seria na parte de tarde, que seria as segundas pragas de cada trio, né, de pragas. Então, o primeiro, então, é o seguinte, vai até o faraó. Aí está escrito, Venitzavta likrato. Natziv, Nitzavta, é ficar ereto, assim, de pé, erguido perante o faraó, querendo dizer o seguinte, não se submeta também ao faraó, não se curve, não se, né, oi meu rei, não, Venitzavta, ou seja, como alguém com a sua honra. Ou seja, fica de, né, ombros erguidos. Como se fala? Ombros erguidos? Não. Ombros erguidos. Quando o faraó te chamar, não se coloca para baixo. Então, essa é a primeira praga, ou seja, vai dar o Nilo, o faraó vai fazer o que tem que fazer no Nilo. Quando ele voltar, você fica lá, apostas e fala da praga. Essa é a primeira. Se a gente for para a quarta, que também é no Nilo, no versículo 16 do capítulo 9, certo? Calma, capítulo 9, versículo... Não, do capítulo 8. Do capítulo 8, Deus fala assim, falou Deus para Moshe, Ashkem baboker, ou seja, o que é Ashkem? Ashkem é ou seja, acorde de madrugada, se antecipe amanhã, ou seja, no primeiro ele fala, vai de manhã, o faraó vai de manhã no Nilo, e você fala com ele no Nilo. No quarto é um pouco diferente, ele fala assim, você vai acordar um pouco antes da manhã, Veitiatzev lifnei parou, e você vai estar vai estar erguido perante o faraó, e né, Yotzeamaima, veja, quando ele sair para a água. Então aqui é um pouco diferente. O primeiro é de manhã. O faraó vai no Nilo e quando ele voltar, Moshe vai estar lá esperando para falar com o faraó. Já na quarta, que já existiu uma que é a evolução das pragas e tudo mais, é ao contrário. Você vai antes do faraó para o Nilo e quando o faraó for na sua, né, diariamente, como ele vai sempre, no seu hábito, chegar no Nilo, você vai estar já lá. E antes dele entrar no Nilo, você vai falar com ele. Então já é um pouco mais, uma coragem maior, né? Eu vou esperar o faraó fazer o que ele quer para depois me chamar. Eu vou estar lá quando o faraó me encontrar. Ih, Moshe? E ouve. Deus falou que vai ter agora os animais ferozes e tal, tal, tal. Então aqui já é antes do faraó chegar no Nilo, você vai se antecipar ao faraó. Ou outras, tem quem diga também que o faraó, ao saber que Moshe de manhã ia falar com ele no Nilo, a partir de então, o que o faraó começou a fazer para fugir de Moshe? Eu vou antes no Nilo, antes do meu horário habitual. Então eu vou mais cedo. Aí o que Deus fala para Moshe? Vai no Nilo mais cedo. Aí o faraó foi todo lá na surdina, cedo, antes do raiar do sol no Nilo. Aí quando ele chega lá, ainda de noite, não dando nem para ver quem tá lá, Moshe. Ele fala, ué, você tá aqui? Deus me avisou que você ia mais cedo. Você não tem como fugir de mim. Então essa é a quarta praga. Na próxima praga, que também é no Nilo, que é a praga do Barad, ou seja, do granizo, que é no capítulo 9, versículo 13, e falou Deus para Moshe, Ashkema Boker, mesma coisa, ou seja, se antecipe, acorde de madrugada, ainda antes da manhã, vai Tatsev Lifnei parou, e se coloque honrado, né, de pé, perante o faraó. E aqui não é dito na água, né, no rio, no Nilo, como a gente explicou que os três são no Nilo, mas aqui não está escrito que é no Nilo. Está escrito, vai de manhã e acorda. Ou seja, aqui é o seguinte, o faraó acordou para ir para o Nilo, abriu a porta de casa, quem está lá? Moshe. Ou seja, nem chegou no Nilo. Ou seja, no meio do caminho. Que aí é uma coragem ainda maior. Ou seja, ele acordou mais cedo para fugir de Moshe, tal. Abriu a porta, opa, tô indo, Moshe. Aí tem a praga lá do Barad, que é mais pesada ainda. Então a gente vê que aqui tem uma progressão de ousadia que Deus está dando para Moshe perante o faraó com o tempo. Então esse é o primeiro ponto interessante, que a gente pode ver que a cada 3, Deus fala, agora você pode ir um pouco mais, você vai, né,
A gente pode falar a mesma coisa aqui. Se a gente for na primeira praga, por exemplo, está escrito, vai lá de manhã no Nilo e quando ele te chamar, tal, tal, tal. Aí no versículo 16, e fale com ele. O que é falar com ele? Falar é uma linguagem leve, né? Conversar amigavelmente. E vai falar, Deus, o poderoso dos hebreus, me mandou aqui para dizer, liberte o meu povo, para trabalhar para mim no deserto, entendeu? E se você não vai ouvir, tal, tal, tal. Então fale com ele. Se a gente for no sapo, na segunda praga, no versículo 26 do capítulo 7, Deus já fala assim, vai até o faraó, no palácio, e fale com ele, mesma coisa. Assim disse Deus, liberte o meu povo. Se a gente for na terceira praga, não tem advertência, então Moshe não fala com o faraó nem nada disso. Se a gente for na quarta praga, que aí já é no Nilo de novo, que ele fala, né, vai mais cedo e tal, 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 o Ve'amar Telav, fale com ele, uma linguagem leve. Agora, quando a gente vai na quinta praga, falou, no capítulo 9, versículo 1, e falou Deus para Moshe, vai até o faraó, Vedibarta lá, mudou de Ve'amarta para Vedibarta. Dibarta é fale de forma dura. Não é mais fale tranquilo. Fale duro agora. Vedibarta lá. Assim disse Deus. Não é mais, olha, faraó, assim disse Deus. Se você... Não, agora é, olha, faraó, assim disse Deus. É mais pesado. Ele está comandando, né? Tá uma postura ainda maior. Então aqui já vai para Vedibarta lá, que é a quinta praga. A gente explicou um pouco na aula passada qual a importância da quinta praga, que a quinta é em paralelo à décima. Que a quinta vai matar todos os animais, podendo ter matado todos os homens, mas Deus, por misericórdia, não mata os seres humanos, só os animais, que não ia mudar nada, e também para engrandecer o nome de Deus nas próximas 5. E a décima vai matar os primogênitos. Então aqui, Vedibarte lá, vem alguma coisa mais pesada. Então a gente vê também a mesma coisa, que existe aqui uma progressão. Cara, os primogênitos dos seres humanos e também dos animais. Também dos animais, ou seja, na quinta Deus poupou o ser humano. Essa é a questão. Embora é a mesma ação, né? Ou seja, um estalar de dedo matou todo mundo. Que a gente viu ela passar. Agora, tem uma questão, da onde a gente vê que o faraó não dava permissão para que Moshe entrasse no palácio e sem, Moshe ia lá sozinho e fazia o que tinha que fazer, falar o que tinha que falar. A gente vê isso no Rocher, na penúltima praga, na nona praga, da escuridão, que tem a praga, aí no versículo 24 do capítulo 10, e chamou o faraó para Moshe e falou, vão lá, sirvam a Deus, só não leve os seus animais, né, o rebanho, tal, 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 não, e leve os seus animais e tal, e também suas crianças, vai Moshe, aí o Moshe vai falar, não, também você vai dar pra gente animais pra gente sacrificar pro nosso Deus. Aí 26, ou seja, ele fala, não deixa os animais. Aí o Moshe fala assim, não, então, os nossos animais também vão, tal, tal, tal. Não vamos deixar nada. Aí no versículo 27, fortificou o coração, endureceu o coração do faraó e não deixou enviar, tal, tal, tal. Aí no versículo 29, vai ao menos Moshe, versículo 28, e falou faraó para o Moshe, sai daqui, sai Mealai, nem é daqui, sai de cima de mim, para de me sufocar, como se fosse, pô, chega, me larga, Mealai, e chamer Alecha, eu estou te advertindo, Altosif lerot panai, não volte ao ver minha cara, que beyam reoterra panai tamut, que no dia que você voltar a ver minha face, você morrerá. E aí tem uma lacração, e falou Moshe, assim você disse. Bem dito. Tipo, se você disse, é isso mesmo. Porque não disse você morrerá. No dia que vê minha face, morrerá. Morrerá quem? O faraó ou o Moshe? Você que disse. Lotosif odelirot panei. Falou, então eu não vou ver mais sua face. Ou seja, porque Moshe, o faraó, que tem um monte de guarda, um monte de súdito, todo mundo lá, precisava falar assim, Moshe, não vê mais minha face, porque senão você vai morrer no dia. Ele era só mandar o guarda, ó, né? Tira ele, ó, dá um, né? Chega. Quer dizer então que não dava, que os guardas não conseguiam dar conta de Moshe e interceder. Então por isso que ele vai falar, se a próxima vez, se você ver minha face, você vai morrer. Aí eu vou tentar fazer o que não consegui fazer até agora, como se fosse de algum jeito.
Porque até agora o faraó falou, não, entra aí, tá tudo bem. Claro que não. Então quer dizer o seguinte, é o que os sábios... Quem vai falar isso? Deixa eu ver se eu acho aqui. A fonte. Segundo. Eu não sei se esse paralelismo funciona. Porque com Hashverosh, Esther era assim, então com Moshe e Paró também é assim. Não, foi só um exemplo assim, porque no o Ahasveroz a gente está falando de um grande rei que tem todo o poder. O faraó tinha mais tanto poder quanto, ou mais, ou seja, também é o rei. E é óbvio que ninguém fala com o rei. Mesmo no Brasil, você não vai lá e fala com o presidente, entra lá no, sei Por lá, exemplo, lá na e peça fala. da Arinat, o, É na peça de teatro. o Paró e o Moshe são São amigos. conhecidos. Tá, mesmo assim, mas mesmo que o do Ahasveroz, que eu falei, nem é a esposa, vai lá falar com ele. Não, tá, mas não quer Mas, dizer que é igual. mas existe óbvio que existe um decoro Não, pode ser. político que ninguém, nem o melhor, maior ministro vai lá e fala com o rei. Ainda mais antigamente, o rei é Deus, né? É um Deus. Ninguém fala com Deus sem ser convidado, sem ser chamado, sem todo o procedimento. Isso é meio claro. Agora que a gente vê que, eu não achei aqui agora, mas para entrar no faraó não era só abrir uma porta. Tem um palácio, aí tem outra porta, tem outra porta, tem outra porta. Cada porta tem seus guardas. Mesma coisa em Esther, que fala que é uma referência que tem ao entrar no palácio que a gente tem. E tá fresquinho porque agora é Purim e a gente lembra do meu curso com 50% de desconto. Mas a Esther, que ela tá entrando, aí ela se enfraquece no meio do caminho. Que ela vê, cara, tipo, o negócio é, vou lá, vou falar. Aí tu entra na porta e lá aquele palácio tudo de ouro, não sei o que lá, e tal, os guardas, um monte de guarda, tal. Tá, pode passar a primeira porta. Tem a outra. Óbvio que não tem mais segurança, é mais segurança. É óbvio que se alguém se atrai e vê alguém com um plebeu lá, óbvio que é morte. O que tu tá entrando aqui no palácio do rei? Antes de entrar pra chegar no reino, o que tu tá tocando a muralha aqui do palácio, da parede do palácio do rei? Óbvio que tem. E não só isso, tem animais. Óbvio que tem os cachorros de guarda, devem ter, pra chegar até o faraó, óbvio que você passa por, óbvio, provavelmente, assim, falou de Midrash, você vai passar por uns leões, uns lobos, né, uns leopardos, os cachorros ferozes que fazem a guarda do rei, os guardas que são os guardas dentro de todos os guardas, que é a guarda pessoal do rei. Então, ok, todo mundo tá vendo que o Moshe tá indo lá e falando em nome de Deus. Aí o pessoal, não, passa, tá, vai. Você quer o quê? Falar com o faraó? Eu quero dar um esculacho no faraó, que ele tá fazendo tudo errado. Vai lá. Então é um milagre, Moshe conseguiu chegar até ele. Nesse sentido. Acho que é alguma coisa tão difícil de entender que é difícil qualquer pessoa chegar lá, ainda mais falando o que Moshe quer falar. E ainda não ser perseguido e tentar matar e por aí vai. Né? Então isso é a primeira coisa. Sobre essa escalada que vão tendo de acordo com as pragas. E a coragem. Tanto que o Maimonides vai escrever que um dos atributos de um profeta, de uma pessoa, para conseguir chegar na profecia, ainda mais mesmo no nível mais inferior de todas, é a coragem. E lá com Ok? Iov. Iov não era profeta até o final, né? Até o último só no último capítulo ele fala com Deus, né? Até lá ele não fala com Deus. Mas eu achei a Mas maneira... Iov é uma metáfora também. Não necessariamente é real. Agora, todos os profetas é o que? Vai chegar um cara com o seu cajado, que é tipo a representação. Um cara com o seu cajado vai entrar no palácio e vai falar com o rei, falando: ó, rei, está todo errado. Deus já falou que, ó, por causa disso você vai morrer, não vai pra guerra, já tá tudo posicionado, não vai pra guerra. Sua ideologia política que seus fiéis te seguem tá toda errada, muda de direita pra esquerda, de esquerda pra direita, senão Deus vai fazer isso. Tipo, não é qualquer um que vai falar. Que a gente tem uma imagem infantil que, mas se Deus apareceu pra mim e falou, quem que não vai ter coragem? Tipo, ninguém vai ter coragem. Não sei. Não. Parece que tem algumas regras que, tipo, Então, Yaakov tem medo. ele tem medo. Então. Bilam não é. Itró tem medo. Itró tem medo? Ele foge do faraó. Mas Itró não era profeta. Itró não era profeta? Não, Itró não tem profecia de Itró. Não tinha os 3 profetas do Não, 3 conselheiros. Bilam, Paró, Conselheiros, não profetas. E Jó. 3 conselheiros, não profetas.
A primeira é a questão da coragem. E não é que tipo, a pessoa vai ter a profecia e ela vai ficar corajosa. É ao contrário. A pessoa que é corajosa vai conseguir ter a profecia. Óbvio que não é só a coragem, mas a coragem é uma característica, Requisito. um pré-requisito fundamental. Tanto que, e da partir que você tem o Ruach Kodesh, que é o primeiro nível de profecia, aí sua coragem pode ser que ela aumenta, como Davi Amélia, que fala Ruach Elohim, e o Espírito Divino recaiu sobre ele, ou seja, foi uma outra pessoa. Ou até Esther, que a gente está falando que quando ela estava entrando pelos aposentos, ela se enfraquece, aí está escrito Vatilbash Esther Malhut, e se veste Esther de realeza. O que é de realeza? A gente aprende que ela profetiza nesse momento, ou seja, aí ela, tá, vou falar com o faraó. Com o faraó não, desculpa, com Ahasverosh. E por aí vai. Então, é uma crença necessária do profeta a profecia. Tanto que a gente já viu na aula quando ele mata o egípcio, que da partir que Moshe matou o egípcio, ele recebe o primeiro nível de profecia, que é a coragem que nunca mais vai sair de Moshe. Mas tem níveis de coragem. Tanto que Moshe fala, não, manda o Aharon, eu não sei falar e tal. Até que Deus vai ensinando Moshe, até que Moshe então faz, nesse momento da história, tudo que Deus fala sem reclamar mais e sem falar, não consigo, e vai lá e faz. Tá? Então, essa é o que a gente falou. Aqui, o Ramal vai falar, você vai ficar lá perante o faraó de uma postura forte, honrada, né? Agora, por que tem algumas pragas com advertência e outras sem advertência? A terceira, a sexta e a nona não tem advertência, que é o piolho, a doença úlcera e a escuridão, não tem advertência. O Ibn Ezra vai explicar o seguinte, não, tem advertência, só que a Torá não escreveu. É óbvio que ele foi lá para o faraó e falou, faz isso, mas não precisou escrever. Essa é a linha do Ibn Ezra, mas aí você vai perguntar, então por que as outras precisou escrever? Escrever na primeira só, porque tem que escrever em todas. Outra linha é que não. Que é o que a gente explicou nas outras. Primeiro você vai advertir em público, depois privado. A terceira é castigo. Castigo não tem advertência. Pô, não ouviu uma, duas, acabou, não tem mais advertência. Então, sempre a terceira é um castigo e por isso não tem advertência. Ou outra coisa, primeiro você fala no público, o segundo privado, a terceira você vai falar no meio do povo. Você vai falar no meio do povão. Então, do piolho é que a terra vai virar piolho. Fala, pega seu cajado, Aharon, e bate na terra. O que é bater na terra? É tipo, o cajado, que é sinal de realeza, de governança, bate na terra e vai virar piolho. Ou seja, a sua liderança, povo, vocês estão presenciando, está amaldiçoando a terra em que vocês vivem. Que essa terra que era para ser farta, agricultável, por causa do Nilo e tal, e já teve sangue, já teve piolho, já teve sapo, agora vai virar tudo piolho e vai para cima de vocês. Olha o que seu líder está fazendo. Eu falei com ele perante a galera dele, eu falei com ele sozinho, ele não ouviu, agora você, povo, vai saber o que o povo está fazendo, o que está fazendo. A mesma coisa a sexta. Vai lá na fornalha de carvão, pega a fuligem, joga para cima e vai ter a doença, né, e queimar o Egito todo. Mesma coisa, vai no meio do povo, pega a fuligem, joga para cima falando, olha o ar, olha o céu, olha esse lugar que o faraó diz comandar, olha o que ele está fazendo, está adoecendo o seu país, né? E a terceira também, bote o cajado no céu e vai ter escuridão. Então chega no meio do povo, bota para o céu e escuridão, olha, está trazendo a escuridão para o Egito, o caos para o Egito, a morte. É o seu líder, vocês não vão fazer nada? Outra explicação é o que o Rambam vai falar. Fala assim, as pragas que tem morte, que vai ter algum tipo de morte, precisa ter advertência. As pragas que não tem morte, não precisa de advertência. Então o piolho não tem morte, é só chato. A úlcera, ninguém morreu de úlcera, é só doente, ficou doente. E a escuridão, ficaram presos. Então não tem morte, não precisa de advertência. São pragas mais leves. Uma outra explicação. E mais uma outra explicação é que, na verdade, é o seguinte. A primeira, o Aharon tinha que bater na terra. E no palácio do faraó não tem terra, é mármore, sei lá, tem um piso, né, alguma coisa bonita. Então, como tem que ser na terra, foi fora do palácio.
que tinha que jogar a fuligem pro céu, e o cajado estendeu o céu para ter escuridão, tem que ser perante o céu, não pode ter teto. Logo, não foi perante o faraó, então por questões técnicas, ele falou, faz fora do faraó. Embora que uma das pragas, que se eu não me engano é a sexta, cadê onde eu tenho? A sexta, está escrito, e falou Deus para Moshe, no capítulo 9, versículo 8, e falou Deus para Moshe e para Aaron, peguem para vocês um punhado de fuligem, né, da fornalha, e joguem Moshe para o céu, leinei parou, aos olhos do faraó. Então, embora não tenha advertência, mas aqui nessa praga está escrito aos olhos do faraó. Aí, então pode ser que tem que ser na frente do faraó, pode ser que o faraó estava longe vendo, pode ser que aos olhos do faraó é como se fosse o faraó vai ver, sei lá, né? Pode ser uma metáfora, uma coisa assim, não necessariamente. Então é que teve uma advertência, ele chegou até o faraó e falou, olha, faraó, se você... Não, é só o faraó tem que ver, tem que entender o que está acontecendo. Então essa seria... Mas é bem importante estourar, porque todas as pragas o faraó vai ver e vai entender o que está acontecendo. Sim, mas todas as pragas estão escritas aos olhos do faraó, basicamente. Mas a terceira e a nona, não. Então... um segundo. Esse a gente falou. Falamos isso. Aqui, ó, eu encontrei que dá procurando. É o Orahai, que fala, quando Deus fala, vai ao faraó. Ele fala, toda vez que aparece vai ao faraó, significa que ele deve ir ao palácio dele sem permissão. Mesmo com guardas armados, animais ferozes e cachorros o protegendo. E assim Moshe fez. Este é um grande milagre, que nem os animais o atacavam. Tanto que depois da praga da escuridão, o faraó precisa falar que não quer ver mais a cara de Moshe nunca mais, né? Pois não adianta dar estas ordens aos seus guardas, porque os guardas não conseguiam fazer nada, nem os animais. Então é o Orahai, então, o que eu tinha comentado. Agora, vemos isso. Aqui. Tá. Outra coisa interessante é que a gente vai ver que muitas das pragas vai estar escrito que, tipo assim, que vai acontecer amanhã. Ou vai parar de acontecer amanhã. Tá? Vamos ver isso. A primeira praga, que é a do sangue, no último versículo da praga, que é no capítulo 7, 25, está escrito, vai malê shivat yamim, e se preencheram 7 dias, depois que Deus bateu na água do Nilo, ou seja, quer dizer que a praga durou 7 dias. E como nessa primeira praga, a gente pode ver no versículo 22, no versículo, 23, vai feno paró, veavó no beitor, e se virou o faraó e foi para sua casa, e não prestou atenção nisso. Ou seja, o faraó, como consequência da primeira praga, ele não fala com Moshe, não manda parar. Moshe, por favor, reze para voltar a ser água, nada disso. O faraó ignora e vai para casa e fica em casa e tá nem aí. Não reage, não faz nada em relação a isso. Tá bom, fica sangue, o que me importa. Tá? E aí fala, e o povo ficou cavando para achar água, tal. Isso depois de 7 dias, né? E foram 7 dias dessa praga. Daqui tem um Midrash que vai dizer o seguinte: cada praga durava 7 dias. E 3 dias, desculpa, 7 dias, e 3 semanas, ou seja, 21 dias, entre as pragas. Querendo dizer que cada praga, então, é um ciclo de um mês. Ou seja, como a última é 15 de Nissan, é o dia 15 do mês de Nissan, que é quando é o dia de Pessah, né, da Páscoa judaica. Então começou essa primeira praga dia 15 de Nissan também. E aí então o Nissan, que é esse mês, vai ser o sangue, Iyar vai ser o sapo, Tammuz vai ser, entendeu? Cada praga dura um mês. Cada praga é um mês. Foram 11 meses, então não foram 12 meses. Então... Como começou no mesmo 15 de Nissan? Então é Iar. Então começa Iar? Pode ser. Que seja, durou um ano todo esse processo e cada praga é um mês, tá bom? Não fiz as contas agora de cabeça, pode ser que eu estou enganado, então... E cada praga é um mês.
Por quê? Desse versículo, que foram 7 dias de praga. Porém, a gente vai ver que não. Que, por exemplo, a segunda praga dos sapos, por exemplo, se for no capítulo 8, versículo 4, depois que faz a praga, vai Paró Moshe e Aharon, e chamou o faraó Moshe e Aharon, vai Omer, e falou, tiro el Hashem, reze para Deus, Ve'aser Ephraim, tire esses sapos, Mimene, de mim e do meu povo, Veshchai et Amisbo, eu vou deixar vocês lá sacrificarem para o Deus de vocês, tira. No final, versículo 8, e saiu Moshe e Aharon do faraó e gritou, Moshe gritou para Deus sobre o que falou dos sapos que ele falou para faraó. E Deus fez como falou Moshe, e morreram todos os sapos das casas e dos campos dos átrios, dos pátios e dos campos. E fizeram pilhas e pilhas e fedeu a terra. E viu o faraó que teve um lucro, né, um benefício, que saiu o sapo, e ele fortificou o seu coração e não ouviu eles, como disse Deus que faria. Ou seja, o faraó, ao ver os sapos, ele vai correndo para o faraó e fala, tira. Assim que ele fala tira, ele negocia, o Moshe sai, já reza para Deus e Deus já faz. Querendo dizer o seguinte, que então não foram 7 dias, que talvez o ciclo de cada praga seriam 7 dias. Mas o faraó mandou tirar antes, com certeza, e foi tirado antes. Logo o sapo não durou 7 dias. Até porque 7 dias de sangue no Nilo, as pessoas morrem. Se você dizer que não tem água, mas a precisa aprender que eles beberam de alguma forma. A gente vai entrar depois no sangue, a gente vai ver. E assim várias. Que por exemplo, o faraó não reage. Mas, por outro lado, não está escrito que os piolhos acabaram também. Porque o sangue, o faraó não reage. Mas é dito que durou 7 dias. No sapo, o faraó reage. E aí sai. O piolho, não é dito nada. Fala que os feiticeiros tentam replicar e não conseguem. Fala, é um dedo de Deus e fortifica o coração e não ouve. Quando acabou então o piolho? 7 dias? Não está escrito. Mas vai aprender do sangue? Vai ter Midrash que vai dizer que o piolho, por exemplo, nunca acabou no Egito. Ficou para sempre. Aqui em Israel também. E aí ficou para sempre no mundo. Não sei. É brincadeira. Mas, ou seja, não está dizendo que acabou. Então não foi nem 7 dias. Foi tipo, teve piolho, continuou tendo piolho e se virem com isso. Pode ser. Pode ser que depois acabou, mas não está dito. Tá? No Arov, por exemplo, o faraó, no versículo capítulo 8, versículo 21, o Arov é os animais ferozes, e chamou faraó Moshe e Aharon. Ou seja, não é que ele chama, por favor, tragam ele para mim, né? E falou, vai lá sacrificar. Tal, eles negociam tal. E aí depois, 26, e saiu Moshe da conversa do faraó e rezou para Deus, e Deus fez como falou Moshe, e tirou os animais ferozes do faraó, dos seus servos e do seu povo, e não sobrou nenhum. E aí o faraó fortifica o coração, logo o Arov sai. Ou seja, não demorou 7 dias, foi antes, porque começa a ter, o faraó vai chamar Moshe e Aharon. O Dever, por exemplo, que é a úlcera, né? Mesma coisa, o faraó não chama Moshe, e não está escrito que parou. Então, por isso que o Midrash vai dizer que os piolhos e a úlcera ficaram para sempre. Essa doença também continuou até as pessoas se curarem ou não, tá? Ah, não, desculpa, confundi. O Dever não é úlcera. O Dever é a morte dos animais. Agora, isso é a morte dos animais é interessante, porque a morte dos animais foi ao mesmo tempo, ou seja, quando deu o momento, que ele fez uma marca, quando desse esse momento, todos vão morrer. Em 1 segundo, todos morreram. Por isso que o faraó não vai chamar Moshe e não vai falar, pare a praga, porque a praga já foi. Todos já morreram. Então, quer dizer que então não durou, a Dever com certeza não durou 7 dias, durou um instante. Tanto que não tem nem mais o que falar com o faraó, nem com Moshe, nem negociar, porque já acabou, está perdido. Agora, os reis e a úlcera não tem advertência, e aí o faraó fortificou o coração e não para a praga, como eu falei. Aí depois tem o barado, que é o granizo, que é uma praga um pouco mais pesada. Aí no granizo, sim, que aí no versículo 27, vai Shlar Paró, vai Kralha Moshe e Aharon. E mandam então chamar o Moshe e Aharon, né? E falou para eles, eu pequei dessa vez. Deus é o justo e eu e meu povo somos os perversos. Ou seja, ele vai atrás e assume a culpa.
e fala, Tiro, rezem para Deus. Verav biot kolota lechebará. Tira essas vozes divinas e esse granizo. E eu vou deixar vocês irem embora. E aí vai ter Aí Moshe vai falar, quando eu sair da cidade, eu vou então estender minhas mãos ao céu e vão parar as vozes e o granizo e tal. Aí eles negociam. E aí no versículo 32 para o final, 33, e saiu Moshe do faraó e da cidade, estendeu suas mãos para Deus e parou os trovões e o granizo e a chuva, não chegou mais na terra. E o faraó viu que parou a chuva e fortificou o coração, tal. Ou seja, o granizo ele para antes também. O Arbe, a mesma coisa, se a gente for para o versículo, que é o Arbe, o gafanhoto, certo? 16, e corre o faraó para chamar o Moshe e Aaron, ou seja, agora não é chama, ele corre, vai correndo, e fala, eu pequei para Deus, para o Deus de vocês e para vocês, e agora, por favor, sai na ratatela, tirem o meu pecado dessa vez, e rezem para Deus de vocês, e tirem de mim, não deixem essa morte sobre mim, ou seja, eles chamam de morte, está muito pesado. E saiu do faraó Moshe e rezou para Deus. E aí saiu o gafanhoto. Ou seja, o gafanhoto também sai antes. E o Rocher, a escuridão, é um pouco diferente. Porque está escrito que a escuridão foi 3 dias. Ou seja, teve escuridão por 3 dias. E um não conseguiu ver o próximo. E nem ninguém conseguiu sair do seu lugar por 3 dias. A explicação é são os mesmos 3 dias. Ou foi 3 dias e mais 3 dias. 3 de escuridão. E 3 de como se fosse uma escuridão mais física que as pessoas não conseguiam nem se mexer. Não vou entrar nisso agora. E para o povo de Israel, os filhos de Israel, foi luz onde eles habitavam. E depois, então, desses 3 dias que já acabou a escuridão, chama Moshe e fala, vão lá e sirvam, mas já acabou a escuridão. Ou seja, a escuridão com certeza foram 3 dias e acabou, ou 6 dias e acabou, mas não 7. Certo? Logo que a gente vê aqui que com certeza não foram 7 dias cada praga. Pode ser que talvez, inicialmente, todas, ou a maioria deveria ser 7 dias. Isso que é 7 dias cada praga? O Midrash baseado que entende que esse do sangue é uma regra geral. Mas não é? Então, eu tô vendo, então, entendo que não. Que não é, entendeu? E também de onde tira que são 3 meses entre uma praga e outra? Também não faz sentido para mim. Logo... Então, para mim não vai ser. Não, 3 meses não, desculpa, 3 semanas entre uma praga e outra. Também para mim não faz sentido. O que me parece é ao contrário. Ao acabar 7 dias no sangue, Deus fala para Moshe, vai lá, sapo. Aí rezou pro sapo. O sapo não veio? Então vem gafanhoto, nem fala com o faraó. Nem fala com o faraó. Aí teve gafanhoto. Mas aí teve piolho. Nem fala com o faraó. Já vai piolho. Aí teve piolho. O piolho, ninguém sabe se... Aí não teve advertência, o piolho. Então não é que Deus falou, esse piolho é Deus, é uma praga que Deus está trazendo, diferente do sangue e do sapo. Quando começou, quando o Damo começou. Não, então, calma aí. Se tivesse como saber, aí já sabe que, porque terminou em... Então, vamos lá, espera. Não é indicativo de nada, porque uma praga pode durar, que a gente está vendo, um dia, outra... Um instante ou 7 dias. Não vale... Então, vamos lá, olha. Sangue, 7 dias. Sapo imediatamente. Depois, imediatamente, que o faraó falou assim, eu vou enviar. E não enviou. Como castigo, piolho. O piolho não tem advertência. Só esse piolho que está acontecendo é porque você não enviou, então é para libertar o povo de Israel, então vem de Deus. Não, começou a ter praga de piolho. As pessoas entenderem que isso é de Deus, que é por causa de Israel ou não, não sei, mas os feiticeiros entenderam. Que os feiticeiros tentaram replicar e falaram, isso é o dedo de Deus. Ou seja, essa praga também é divina, não é... Por acaso também teve isso agora. Também é uma das pragas vindas de Deus. E o faraó fortifica o coração e não envia. E aí continua tendo o piolho, porque não diz que o piolho para, como eu acabei de explicar. Aí beleza, aí depois fala no Arov. Aí no Arov, aí Deus fala, vai lá de manhã no Nilo, ou seja, começa um novo ciclo, que são 3, começa no vai lá, acorda de manhã, vai no... Aí do piolho, de começar o piolho até o Arov, as feras, animais... Quanto tempo se passou? Pode ter passado meses, pode ter passado um dia. Aí, esse tempo, eu não sei. Mas no Arov, o faraó vai correr e vai mandar parar. Aí vai mandar parar e fala, eu vou libertar e tal. Não vai libertar. Também dessa vez. Fortificou o coração. Então vem Dever. Dever, instantaneamente. Morreu todos os animais.
O faraó fortifica o coração. Então, Shri, mas Shri não tem advertência. A mesma coisa do piolho, que são as úlceras. A mesma coisa do piolho. Então, veio de Deus, não veio de Deus, não sei o que lá, mas no Shri vai estar escrito. E os Hatumim, os feiticeiros, não conseguiram ficar perante o faraó. E fortifica Deus o coração do faraó. Aí do Shri, da úlcera, pro granizo, aí eu não sei quanto tempo passa. Que aí do granizo é um outro ciclo. Vai lá no Nilo. Ou seja, pode ser que cada vez que ele fala vai no Nilo, é um novo ciclo, um tempo depois e não... E o resto vai tudo seguido. Agora, que interessante. Quando chega o Barado, aguarda a sua pergunta, quando chega o Barado cai lá granizo e acaba com toda a vegetação do campo, certo? Agora, está escrito no final do granizo o seguinte. Cadê? Calma. Aqui, no versículo... Aqui é 31, capítulo 10, versículo 31. Veapistá, veaseorá, nuktá. Ou seja, o linho e a cevada, nuktá, foram atingidas pelo granizo. Ou seja, toda essa colheita já era, perdeu. Que seorá aviv. Por quê? Porque a seorá aviv. O que é aviv? Aviv é primavera, a princípio. Quando chegar lá vai ter várias explicações, mas a princípio, porque a seorá é na época da primavera, certo? Viapistá, givol. E o linho, givol. Givol quer dizer que ele é... O que é givol exatamente? É um broto, se eu não me engano. Você está dando motivos técnicos porque esses foram atingidos. O caule, alguma coisa assim, mas já saiu da terra, como se fosse. E aviv quer dizer que já floresceu, aviv, que é a primavera, ou seja, já nasceu, já estava para fora da terra. Agora, no 32 fala assim, Verchitav e a Kusemet, porém o trigo e a Kusemet, centeio, e o centeio, lá no cu, não foram atingidos pelo granizo. Que a filot rena, porque eles eram ainda sementes. Tá? Logo, desse detalhe, a gente consegue entender mais ou menos, pelo menos, o granizo quando foi. Certo? Quando é o momento, então, que o linho e a cevada já nasceram, porém o trigo e o centeio ainda não. Certo? E isso vai ser dito por quê? Porque depois vai ter o gafanhoto, e o gafanhoto vai consumir já o trigo e o centeio. Que aí vão ter nascido, aí o gafanhoto vai comer tudo. Certo? Agora, se a gente pegar, então, pelo aviv... Não, se a gente entender que aviv, que é a primavera, você está falando da época da primavera, que é quando vai nascer tudo que já vive, ou seja... Então quer dizer que o barada tudo foi um mês. Era na primavera, e a gente sabe que primavera é... A saída. Não, em Nissan, Rosh Chodesh Nissan, mês da primavera. Aviv. Primavera é em Nissan, que é o mês que o povo de Israel vai sair do Egito, no dia 15. Então a gente vai dizer que desde que acabou o barado, ou seja, o gafanhoto, a escuridão e a morte dos primogênitos, talvez também o barado, foram em 15 dias. Foi nesse último mês, metade desse último mês. Quer dizer que quando a gente for nos próximos capítulos, depois que for a escuridão, até quando de fato tiver a morte do primogênito, Deus vai falar várias coisas para o povo de Israel, preparando eles para o dia da morte dos primogênitos. Como, por exemplo, se não me engano é o capítulo 11 ou 12, que Deus vai falar. E no primeiro dia de Nissan, esse dia vai ser o primeiro mês, tal. Por quê? Porque no dia 15 eu vou libertar vocês de vez. Porque no dia 15 vai ter a morte dos primogênitos. E no dia anterior, no dia 10, vocês vão pegar os carneiros e ficar 4 dias na casa de vocês. Porque no dia 14 de tarde vocês vão sacrificar o cordeiro pascal. E vão ficar dentro da casa e botar o sangue e tal. Isso no Rosh Chodesh, ou seja, no dia 1 do mês. E comer com matzá. E comer com matzá. Isso no dia 1 do mês, para pegar o carneiro no dia 10, para no dia 14 sacrificarem e no dia 15 saírem, que vai ter a morte do primogênito. Quer dizer que nesse dia 1 do mês, o que estava acontecendo? Granizo ainda. Não faz sentido. Ou seja... São 6 dias, mais 4, acho que é dia... Que 6 dias? Não tem 6 dias. Então o que acontece? Que? Rocha são 6 dias. Ou 3 a princípio. Não é nenhum dos três, é tudo midrash. Não, tá escrito aqui... Não, tá escrito, foram 3 dias. 3 dias. 3 dias. São 3? Não, então, isso que eu expliquei. A gente vai, quando chegar lá, vai explicar melhor, mas o que está escrito na escuridão é o seguinte. E foi escuridão e penumbra na terra do Egito 3 dias. Está escrito assim. Aí no versículo seguinte,
e uma pessoa não conseguiu ver a outra, e não conseguiu uma pessoa levantar de seu lugar por 3 dias. E para o povo, para os filhos de Israel, foi luz. Então aí você pode entender assim, teve 3 dias de escuridão, e depois teve uma escuridão que não dava nem para se mexer por mais 3 dias, não dos 6. Ou não, na verdade está falando dos mesmos 3 dias de forma diferente. Foi escuridão no Egito 3 dias. O que aconteceu nesses 3 dias? Ninguém conseguia nem se mexer. Não conseguia ninguém ver o outro. Então, a princípio, o literal é que são 3 dias. O que faz muito sentido. Porque se a gente entender, então, que é o seguinte. Primavera. Deus fala com o povo. Se prepare para o dia 10. Porque o que tem no dia 10? Dia 10 é escuridão. Até o dia 10 vai ter ou granizo, ou o granizo já foi, ou vai continuar o granizo. E vai ter a praga da colheita de gafanhotos. Tá tendo gafanhoto. Certo? No dia 10 vocês vão pegar o carneirinho. Por quê? No dia 10, porque no dia 11, 12, 13, ou 12, 13, 14, alguma coisa assim, o Egito vai estar em escuridão. Por isso que você vai ficar 4 dias na sua casa com o carneirinho sem fazer nada. Por quê? Porque eu quero que quando eles tiverem a luz, a primeira imagem que eles tenham é vocês sacrificando o Deus deles na frente deles. Eu não quero que vocês façam isso na escuridão. Eu quero que vocês façam isso na luz. Aí então, quando acaba a escuridão, dia 14, aí eles sacrificam e no dia seguinte da escuridão os primogênitos morrem. E o povo sai do Egito. Ou seja, tudo muito rápido. Vai chegando no final, acontece muita coisa muito rápido. Vai se intensificando, vai acelerando. Faz sentido intensificar no final para colocar pressão. Isso, as coisas começam cedo, tal. Tanto que a gente fala do Shabbat Hagadol, que teve uma rebelião e tal. Quando foi essa rebelião? No dia 14. Não, foi no próprio dia, exatamente. No dia do... Ou seja, teve escuridão, o pessoal já não queria mais nada, tal, e aí foi uma confusão. Ou seja, um caos, literalmente, esses dias. E foi no dia que eles souberam que iam morrer os primogênitos, não foi isso? E foi o dia que os egípcios... o caos, entendeu? Já estamos terminando a aula. Então a gente viu do tempo. Logo, eu acho que não é de acordo com o Midrash, que é um mês cada coisa, e sim, cada coisa teve seu tempo e a gente não consegue saber. Pode ser que tudo durou um ano, que teve pausas, pode ser. Pode ser que as coisas foram sequenciais em dias, né, em meses, poucos meses, pode também ser. Também não tem como a gente saber somente pelo texto. Tá? Última coisa, então, pra gente depois, aula que vem, já entra em detalhes, que algumas pragas vai ser assim, amanhã vai ter a praga, ou então quando o faraó vai falar, tira a praga, ele fala, tá bom, amanhã vou tirar a praga. No primeiro a praga não acontece nada disso, mas no sapo sim. Aqui, no capítulo 8, versículo 5, versículo 5, e falou o Moshe para o faraó, e para ele lá, ele matar e trilha, tá, vamos para o versículo 6. Vou mostrar falando no versículo 5. Quando você quer que eu tire a praga, que saia? Aí o faraó fala, amanhã. Aí você fala, como você disse, ou seja, amanhã. No Quenia não tem conversa, nem antes nem depois, no piolho. No Arov, o faraó vai lá chamar o Moshe e fala, vai lá sacrificar, tal. Eu deixo vocês sacrificarem, mas não se afastem, não chegam no acordo. Aí no versículo 25, e falou Moshe, veja, eu vou sair de você, eu vou rezar para Deus, e vai sair os animais do faraó, dos seus servos e do seu povo. Amanhã. Não hoje, amanhã. No Dever é em um instante, então não tem conversa depois, todo mundo que morreu já morreu, os animais que morreram já morreram, a peste, né, não tem que fazer. Na úlcera também não tem advertência, então não tem nada antes e depois. Agora, quando chega no barado, no granizo, que o faraó vai chamar então o Moshe, fala, vai lá, reza para Deus e tal, não quero mais isso. Ele fala, quando eu sair da cidade. Certo? Deixa eu ver se tem aqui. Não, aqui no caso não teve amanhã, certo? No granizo não teve. Porém, se eu não me engano, teve... desculpa, na peste, que não tem conversa, na peste que morre todo segundo, veja o início aqui, no versículo 3. Veja, a mão de Deus estará sobre o seu rebanho, do campo, os cavalos, burros, camelos, e rebanho, gado e rebanho, né?
Vê a flecha e vou separar entre o povo de Israel e tal. E, vai ser Masha Moed Lemor. E versículo 5. E Deus colocou um tempo fixo, dizendo, amanhã farei. Então, ou seja, a praga vai ser amanhã. Aqui encontra também o amanhã. No Barado, então, não tem amanhã, né? Deixa eu ver. Tem? Aqui, exatamente, no 18. E eu vou fazer chover, né, como é essa hora, amanhã. Tá? Isso, então tá bem barato. No Arbe, no gafanhoto, vamos ver. Aqui também, no versículo 4. Até quando você não vai enviar, porque amanhã eu vou trazer o gafanhoto. O gafanhoto também amanhã. Vai trazer, vai ser lá, irá que estava fazendo, vai ser vai trazer, vai forrar, vai ser. Aí o final não teve amanhã, e a escuridão também não tem amanhã. Ou seja, várias pragas têm o amanhã. Quando a gente for estudar as pragas, vai ver aqui especificamente o porquê o amanhã de cada coisa que faz sentido técnico. Porque amanhã de cada caso, tá bom? Mas pode ser que tenha uma regra geral, que é o seguinte. Que é o que vai falar o Rav Hirsch. Deixa eu achar só o Rav Hirsch para a gente encerrar a aula. Aqui. Desculpa. Primeiro o Maharal. O Maharal de praga vai falar o seguinte. Por que tudo é amanhã? Porque é o seguinte. As pragas que acontecem naturalmente foi fixado um tempo, amanhã, para dizer que é divina. Então, por exemplo, animais invadindo a casa, pode. Animal é natural. Então pode ser que, sei lá, deu alguma coisa e naturalmente, ocasionalmente, os animais invadiram o Egito. Mas quando fala assim, não, eu vou tirar amanhã, quer dizer que está na posse de Deus, ou seja, tem a ver com a reza de Moshe. A peste também. Não tem tempo para a peste vir. Mas quando fala amanhã, esse horário, quando chegar nesse marco, vai ter peste. A chuva também. Quando chove, amanhã vai chover. O gafanhoto também, ou seja, tudo isso são fenômenos naturais. E também a morte dos primogênitos. Todo mundo vai morrer. As pessoas morrem amanhã. Ou seja, não é amanhã no caso, aqui é meia-noite. Ou seja, como é um fenômeno natural que você poderia pensar que é natural, que é ocasionado por alguma coisa, vem dizer uma data que vai acontecer ou que vai parar de acontecer. E senão do que é divino. Agora, as coisas que não são naturais, por exemplo, o Nilo virar sangue. Nilo não vira sangue? Água não vira sangue? Então não tem um amanhã. Bateu e virou sangue. Entendeu? O sapo a gente viu que tem sangue também. Que amanhã vai tirar o sapo. Então, por exemplo, o que mais não tem amanhã? Que é que sofreu fadeia. O piolho. Não tem amanhã o piolho, né? Mas o piolho também não tem advertência nem repreensão. Não tem nada. Verdade. Arov, Dever, Shrim. Ou seja, talvez amanhã seja por causa de acordo com o Maharal. Agora, no Barada é dito que fez uma... Não, deixa isso. Agora, o Rav Hirsch vai dizer uma coisa interessante. Ela fala o seguinte, porque muitas vezes no Pará que vai falar amanhã, quando eu rezar, e aí Deus fez, rezou e parou. O Rav Hirsch vai falar o seguinte, um negócio bem interessante. Ele vai falar o seguinte, parar a praga é maior do que começar a praga. Ou seja, mais poderoso, mais milagroso do que o rio virar sangue, é o rio que é sangue voltar a virar água. Mais poderoso do que cada praga é o terminar a praga. Isso mostra um poder ainda maior. Que é a velha história. Mais poderoso do que Deus abrir o mar, é Deus voltar ao mar aberto a fechar como era antes. É um milagre em si. O terminar a praga é um milagre em si. Se alguém inventar uma desculpa porque começou, qual é a desculpa? Se a natureza agora é assim, por que então não voltou? Porque não voltou e voltou agora? Então voltar também é um milagre e às vezes é até maior. Certo? Ele fala assim, porque é um sinal maior que não é natural. Se voltasse naturalmente as coisas, talvez aquilo que pareceu estranho é natural. Mas não voltar naturalmente, ou com dado preferido, quer dizer, não, com certeza, não é natural, mesmo alguma coisa que inicialmente parecia ser natural. Então é maior. E como o Rav Hirsch vai conectar que o objetivo das 10 pragas é comparar a criação do mundo, a gente vai ver que Deus criou a luz, né? Separou as águas, as plantas, peixes, aves, animais, ser humano e tudo mais. O 7º dia, Deus parou de criar. Shabat. Deus parou de criar o mundo. Então aqui ele vai falar, o Shabat é o dia sagrado e não o domingo, não o primeiro dia da criação.
Não é quando começa a semana que é o dia sagrado, o dia que Deus começou a criar. É o dia que Deus parou de criar. É o dia sagrado. Completou, terminou. Porque o término da criação é maior do que o início da criação. Você ter o milagre de término, ele é maior do que o milagre de início. Porque você completou a sua obra, você finalizou aquilo. Ou seja, o objetivo foi concluído. Deus mudou as leis da natureza para fazer um objetivo. Do início ao fim. E o final foi concluído. É maior ainda. O dia sagrado é o final. É o sétimo dia, é o Shabat. Certo? A era sagrada vai ser o final, a época messiânica, não o início, não o jardim do Éden, é menos. A época messiânica vai ser mais. Então, o final, ele é maior que o início. Por isso que o Shabat, então, é o dia sagrado. Então, vamos terminar com isso. Então, muito obrigado, curtam, compartilhem. E, de novo, no comentário aqui fixado, Purim está chegando, tem o meu curso de Purim com 50% de desconto até Purim, botando o cupom, né, a senha do cupom é 5.785, que é a data do ano judaico, 5785. 50% de desconto vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Um curso muito bom. Cliquem no link para saber mais detalhes sobre o curso, com a infinidade de conteúdo que tem lá sobre tudo do judaísmo. Aproveita e não perca. Muito obrigado.